Fala, time! Estamos começando mais um BNCast, é o nosso podcast oficial do BNI das regionais Foz do Rio Itajaí e Oeste de Santa Catarina. E hoje temos um convidado ilustre, Natan Esper Diniz. Seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado pela presença. E antes de passar a palavra para o nosso convidado, quero agradecer o nosso anfitrião e a nossa ilustre Lise. Ô Noel, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, Lucas. Sejam bem-vindos à nossa casa aqui no Tiaraju, né? No Tiaraju de foto e vídeo. E é muito bom ter vocês aqui. Espero que vocês estejam gostando dos nossos episódios. Já te inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Toda terça-feira, ao meio-dia, sai um novo episódio. Comenta, curte, compartilha. E também quero saber a tua sugestão de quem você quer ver aqui, quais os temas que você quer estudar aqui conosco. E eu fico como o cargo de estrategista de posicionamento do nosso BNI Free. Acompanhe também o nosso Instagram, bni.free. Perfeito. Dando início, então, obrigado novamente. Natan, quem é o Natan por trás do crachá? Até apresenta aí para quem nos acompanha. Primeiramente, quero agradecer ao Noel, a Lise pelo convite, Lucas Cavalli, parceiro aí de longa data, né? Muitos anos. E quem seria o Natan? Natan Diniz, né? 2007, lá atrás, comecei a minha jornada como empresário autônomo, né? Fui descobrindo aos poucos. A gente não sabe realmente o que a gente quer da vida, né? Naquela época ali com 17 anos, 16 anos, 15 anos, 20 anos. Muitas pessoas às vezes ficam perdidas, né? O que a gente vai fazer da vida? O que a gente vai seguir e gosta? Mas uma coisa que faz a gente realmente avançar é a paixão pelo negócio. E uma das coisas que eu sempre gostei foi do design. Então, eu gostava muito do design até por uma questão do passado, que meu pai teve agências. Teve muito aquela pegada com impressionar, realmente buscar fazer o a mais, sempre buscar ampliar muito a entrega. Então, isso me fascinou um pouco, me abriu os olhos, assim, né? Meu pai sempre foi um grande empreendedor também. E eu descobri essa parte do design e também da produção, e gostei disso. Tanto que, com esse pouco conhecimento que eu tive de vivência da parte da agência, eu, com 17 anos, precisava correr atrás, fazer dinheiro, buscar alguma coisa, né, para ajudar em casa, para ter fortalecimento financeiro, buscar o que a gente quer alcançar. E fiz uns cartões de visita meus, chamava ainda Esper Design. Fiz uma logo lá, bonita, fiz um cartãozinho, um cupom atrás, uma coisinha assim, e saí na rua para vender. Em 3 dias, eu vendi R$330, e o salário mínimo era por aí mesmo, 330. Se você olhar 2007, era mais ou menos a média. E aí, gostei de me conectar com as pessoas, sabe? Eu tinha saído para fazer vendas. E aí eu fui de porta em porta, fazendo vendas. E eu queria realmente ajudar as pessoas, porque na verdade, primeiro foi pensando em ajudar em casa, ajudar em alguma coisa, né? Buscar recurso financeiro. E quando eu fui ali de frente com as pessoas, parou de ser pelo dinheiro. Porque aí eu percebi, por exemplo, cheguei num pet shop, eu ajudei muito ela, quando ela fez o primeiro cartão de visita dela, naquela época ainda buscando conhecimento, né? E aí, o terceiro dia, o cliente me pediu um adesivo. E eu não sabia fazer adesivo. Não tinha conhecimento nenhum sobre o adesivo. Ali foi onde eu fui buscar a parte dos adesivos e descobri uma empresa que eles falaram assim, cara, a gente precisa realmente ter produção nas máquinas, a gente tem um programa legal aí pra gente fazer uma parceria, a gente precisa rodar e a gente consegue fazer pra ti, instala, faz tudo. Eu falei, pô, que legal. E aí eu comecei a me inteirar. Aí eu levei essa solução para esse cliente. Foi meu primeiro cliente ainda, o Genésio Barbeiro, em Balneário. Às vezes encontro ele, tirei uma foto com ele esses tempos que ele foi lá na loja. Falei, cara, lembra lá em 2007 que a gente tirou aquela primeira foto? Ele não sabia, mas faz parte da minha história. Tem uma foto com ele lá muito bacana. E isso que é legal, a gente entender. Até hoje, a gente está em 2025 e lá em 2007 eu estou com essa mesma linha de trabalho, mas foi plantado naquela época. Então, trabalhei numa empresa, né, descobri realmente o que eu gostava, descobri problemas de gestão hoje nas empresas. Então, muitas empresas, geralmente, elas simplesmente acreditam que você precisa comprar uma impressora e fazer impressão. Aí você tem uma gráfica. O que seria, né? Uma impressora, fazer atendimento, saber mexer no Corel, imprimir e produzir. Mas tem muito mais além disso, a gente precisa se conectar com as pessoas.
Por isso que eu acabei trazendo a Fastcard, né? Eu abri a Fastcard com muito estudo também. Em 2014 ali foi fundada a Fastcard, depois que eu me formei em administração. E o meu trabalho de conclusão de curso, com 144 páginas, foi a abertura da Fastcard, uma empresa especializada em cartões de visita. E o propósito dela não era imprimir cartões de visita, mas trazer o cliente para ele entender a essência a partir da base. Então, quando a gente traz, que a gente vende os cartões de visita, na época ali colocava como especializado em cartões de visita, não era porque a gente queria fazer os cartões de visita, mas que a gente queria mostrar para ele que o básico tem que ser bem feito, e a partir do básico ele olhava e falava, caramba, mas tu também faz isso? Você faz adesivo, você adesiva o carro, você adesiva o chão, o teto, o piso, faz placa, faz tudo. Ali a gente se conectava. E eu fui fazendo isso com constância durante muitos anos. No meio dessa jornada, para adquirir recursos financeiros para conseguir trazer, trabalhei como guarda-vidas, fui 10 anos guarda-vidas. Foi um hobby para mim. E também me trazia recursos, mas era uma consequência. Eu fazia alguma coisa que eu gostava em paralelo. Trabalhei também como técnico da Apple. Fiz uma prova. A Apple tem uma prova para você ser técnico. Você senta numa salinha com umas 20, 30 câmeras ao redor, fechadas. Prova toda em inglês para te fazer. Então era mais um desafio, sabe? Eu gostava de fazer essa parte de ser o técnico ali, olhar e tal, mas eu queria fazer muito mais que aquilo. Eu não conseguia fazer só aquilo. Eu realmente queria empreender. Então, na essência, eu sempre quis trazer coisas novas, fazer um empreendimento. E a Fastcard foi isso. Eu consegui escalar e buscar alternativas dela durante a jornada. E fazer a diferença, até a logomarca aqui, ó, do Tiaraju Studio, foram feito por eles. E eu fiquei pensando assim, pô, cara, que legal. Comprei a caneca e disse assim, pô, essa aqui, tem uma pegada meio rústica e tudo mais. E levei lá pro Natan. Natan, por favor, resolve isso pra mim, né? E aí ele foi lá, colocou o material. E todo mundo que vem aqui, o pessoal elogia um monte isso, né, cara? E aí, vem, é produto teu, né? E assim, o pessoal daí sempre indica também, vem referência dessa. E aí, pensando, tu falou agora há pouco aqui no off, que também que você tá aqui perto, né? Antes você tava lá em Balneário e daí trouxe para cá. Fala um pouquinho desse teu crescimento, como é que tá acontecendo em 2025 e falar de não ficar acomodado e ir o além. Vou fazer um breve histórico rapidinho. 2014, abertura da Fastcard, oficializada como CNPJ, deixa de ser aquele empresário individual, né, que a gente é o Natan, transforma em Fastcard. 2014 a 2016 atuando de forma online. Então, marcava com o cliente um café, atendia ele na padaria, porque o cliente, na verdade, ele não quer tanto a estrutura, ele não quer saber qual é a tua máquina, ele quer ser bem atendido e ele quer resultado. 2016, já tinha uma clientela, trabalhava em paralelo como guarda-vidas, técnico da Apple e com clientela. A parte da gráfica e a parte do design, os cartões e adesivos, sempre foram me acompanhando, independente do que eu fizesse. Vamos supor que eu venho aqui, trabalho em algum lugar, eu ia sempre trazer a parte do marketing, do design e de como que poderia agregar. Por isso que a Fastcard hoje faz muito sentido, porque ela busca mais agregar o sentido do contexto. Às vezes a pessoa quer imprimir alguma coisa e não é aquilo que ela precisa realmente. Mas, voltando, 2016, fui para a Europa, passei 2 meses na Europa, planejando bastante coisa. E aí pensei, pô, quando eu voltar eu vou pegar uma loja física. Peguei a loja física, que foi onde ela está até hoje. Peguei uma salinha, voltei e abri o espaço físico. Quando eu abri o espaço físico, aqueles clientes que se conectavam comigo, já vinham buscar, conversar comigo, eles tinham um lugar para ir. E quando eles tinham um lugar para eles se encontrarem comigo, eles sentavam comigo para tomar um café e a gente discutia estratégias. Então não era só imprimir. O slogan da empresa não basta só imprimir, tem que impressionar. Sempre trouxe essa essência. A pessoa sentava comigo para se conectar, para entender o que ela poderia fazer para o negócio. Porque o negócio é um desafio para todo mundo. Hoje as pessoas estão abrindo muito despreparadas os negócios. E não é culpa delas. Ninguém nasce sabendo como abrir o negócio. Eu também não sei, até hoje estou aprendendo. E aí foi 2016, 2017, 2018, comecei a fazer muitos trabalhos para o Santander. Aí o Santander queria que atendesse Santa Catarina e Paraná. Acabou ficando complicado para mim, porque crescendo, se estruturando, e fugia do meu propósito. Meu propósito era ajudar as pessoas. Se eu fosse para essa linha de atender uma grande empresa, seria só por dinheiro. E ali morreria o negócio. Porque quando você só executa para fazer financeiramente, ele morre.
2018, crescimento. Consegui fazer contratação, contratei, saí do MEI e aí começou a escalar. 2020 veio a pandemia. Já tinha escalado, crescimento, estrutura. De uma sala passei para 2. E aí veio a pandemia. Momento que eu tô começando a crescer. E a gente sempre vai olhando aquele degrau, né? Tô começando a crescer. Hoje também tô começando a crescer. Mas lá em 2020, pandemia. Fevereiro para março ali foi lockdown. Eu comprei a primeira máquina pesada do grande investimento no lockdown. Foi dia 18 de março, se não me engano, não lembro se era março ou fevereiro. E eu fechei a máquina no dia 23. Isso para mim foi ali também foi sair da zona de conforto, porque antes era com parcerias, né? E ali foi a grande virada, porque ali eu comecei a ter controle sobre a minha produção. Porque é como eu disse, o cliente não quer saber como é impresso. Então tá tudo bem se você terceirizar uma parte, mas chega um momento que a empresa cresce e você precisa que aquele adesivo ele seja feito daquela forma, com aquela qualidade e naquele tempo. E quando a gente faz isso através de parcerias, você nunca vai ter controle. E você vai conseguindo se contradizer com ideias do passado. Eu falava ainda para minha esposa Jéssica, que ela até vai lembrar muito bem disso. Eu olhava o pessoal com estrutura grande e falava assim, para que tanta estrutura? Para que ser tão grande? Não precisa, o cliente não quer isso. E aí a gente começa a entender, a gente vai amadurecendo. Por isso que é legal, até o BNI, né? Aprendizagem contínua, a gente trazer esse crescimento, aprendizado, e ir quebrando os próprios argumentos que a gente tem da vida. Se contradizer é prazeroso. Eu gosto de buscar alternativas para me confrontar com as convicções que eu tinha. Eu acho que isso é o que faz a gente conseguir evoluir, sair da zona de conforto. Então, em 2020, veio a primeira máquina e ali começou. Peguei outra sala, aí a gente foi para a terceira sala, com uma equipe nova, começou a entrar mais contratações, mais clientes. Quando eu peguei a terceira sala, foi o momento que eu me desconectei um pouco da parte operacional, porque ali por 2016, 17, 18 era o Natan. E em 2018 para frente eu tive que desvincular o Natan e buscar a Fastcard. E eu tive que dar força para a marca. Qual que é o desafio das empresas hoje? Operacional. O gestor está no operacional. E hoje as gráficas, a maioria delas, o dono está imprimindo, o dono está atendendo e o dono está envolvido. Então a maioria das gráficas não tem gestão. E isso é um problema de mercado, porque quando a gente tem os colaboradores, ele acredita que ele pode sair, comprar uma impressora, produzir e vender, e é muito simples. Mas tem muito por trás disso. Tanto que para eu abrir a Fastcard, eu passei por uma graduação de 4 anos, fiz estudos e eu gosto do negócio. Meu negócio é realmente o negócio, empreender e buscar essas estratégias. Então isso é um grande diferencial. E as pessoas hoje, com a facilidade ao acesso à informação de cursos, de coaching que tem pela internet, acabam se confundindo, acaba criando uma frustração. E aí elas se travam um pouco nessa jornada de empreendedorismo. A pessoa vai abrir um negócio, é muito fácil. Isso tá parecendo até, nem parecendo um podcast, tá parecendo 1 a 1, sabe? 1 a 1, quando o cara coloca o cara lá grandão lá em cima de você, pô, ir aprendendo. E a gente vê muito essa relação de propósito, Natan, e de direção. Cara, muito bom, muito bom. Enquanto você estava falando, eu estava acompanhando também, porque, bom, eu sou dona de agência, né? Então, eu trabalho com a parte de estratégia de posicionamento e branding. E aquilo que tu falou sobre a visão, eu acredito que é muito também, que é diretamente ligado com o nosso momento de negócio. Então, você teve um crescimento saudável, onde você não assumiu um grande desafio de já abrir o espaço físico, assumir ali o valor de um investimento com maquinário. Então, você foi racional, sensato, primeiro fez as captações de cliente, para depois ir para uma nova etapa, né, de investimento que ainda foi ousada, principalmente Sim. falando em um período de pandemia, né? Então, foi desafiador, é uma visão de empresário, né? E eu, por trabalhar com a parte de branding e posicionamento, muito que a gente faz é a gestão de uma marca, entender o que faz sentido, tanto estratégia offline quanto estratégia digital, e a comunicação visual é algo importantíssimo. Então, eu acredito que todos nós aqui somos teus clientes, então já fiz alguns serviços com você, com a empresa, né, com a Fastcard, desde voucher, convites para trazer essa experiência no espaço físico dos clientes, dos meus clientes, tanto quanto a parte de
estrutura de comunicação visual para eventos, como backdrop. Então, hoje, hoje quais são os serviços que um cliente ele pode encontrar na Fastcard, que talvez ele não tenha nem ideia, porque como você falou, no início você se posicionou como especialista em cartão de visitas, mas e hoje? Quais são os serviços que a empresa disponibiliza? Aí que é mais interessante ainda, porque quando a gente entra na questão de gama de produtos, existia uma padaria que não vendia pão. E aí a gente fica, pô, mas se eu sou uma gráfica, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tirar cópia e vender isso, vender aquilo. A gente precisa olhar realmente para o cliente, entender qual é a necessidade. Eles precisam de qualidade, agilidade e compromisso em todos os produtos. Então vamos pegar, por exemplo, essa caneca. Essa caneca não é um produto que a gente tem. Mas a gente, quando se conecta com o cliente e busca soluções para ele, a gente pega tudo que a gente tem de possibilidades e traz soluções. A cidade hoje tem um problema em demanda, necessidade de eventos. A gente está se adaptando agora. O galpão é uma etapa desse crescimento para conseguir aumentar o leque de produtos. Então, toda essa parte de backdrops, de painéis luminosos, de credenciais, tudo que existe no mercado que a gente pode fazer, a gente não consegue expor para o cliente. Porque quando ele entra lá na Fastcard, para ele fazer um tour e olhar, entender o que a gente tem, até a gente mesmo se surpreende, porque a gente descobre um produto novo que a gente pode implementar. Porque a gente descobre realmente o produto quando a gente olha para você e fala assim, cara, tu precisa realmente de um crachazinho metálico ali, com o teu nome, com a gravação a laser que a gente tem de alta definição. A gente vai poder casar esse com o acrílico e a impressão UV de alto relevo, para dar um impacto que não vai ter no mercado. E além disso, a gente vai poder colocar a tecnologia da aproximação nele, para quando a pessoa for aproximar o celular do teu crachá, já abrir teu WhatsApp. Então, como que a gente chega nessas soluções? É só olhando para o cliente. Aí entra a questão de que não se trata ali do preço, né? As pessoas falam, pô, eu estou fazendo só uma cotação. Tá tudo bem fazer cotação, mas o cliente da Fastcard hoje, ele precisa muito mais se conectar com a pessoa e entender que a Fastcard é uma extensão dos empresários. Porque a partir do momento que eu cheguei ali e vi aquela sala vazia, e aquela sala vazia que eu peguei para fazer a Fastcard no começo, eu precisava da vida para ela, eu sabia o que fazer. Mas e o cara que não sabe? Ele precisa buscar a agência, aí ele precisa buscar alguém que faça, e às vezes tem um pouco de ruído, e às vezes não. Então a gente tenta integrar essas soluções com parcerias, às vezes com agência, para conseguir levar o produto final. Adesivo, envelopamento de frotas, chapas de PVC, laminadas, sem laminação, tudo com alta qualidade, tintas originais, sempre buscando a qualidade. Todos os produtos e os processos agora a gente tem que trazer os valores da empresa, qualidade, agilidade e compromisso. Então, tudo tem que passar por isso, desde a contratação até o produto. Se ele não entrar nos valores, ele não vai fazer sentido. E eles vão andar sempre de mão dadas. Então, é sempre um desafio, assim. Hoje, a jornada da Fastcard é buscar produtos. A gente está ampliando o leque de produtos para trazer soluções. E se você olhar hoje no nosso site, você vai ver que a gente não quer só vender o produto, a gente quer facilitar a tua jornada. Se você quiser comprar um flyer hoje, coloca no Google Flyer em Balneário Camboriú, tu vai encontrar lá, vai encontrar uma tabelinha de preço, e tu vai encontrar o vídeo, e tu vai encontrar o botão para falar direto com o atendente. Aí a gente facilita, porque está todo mundo corrido. Quem que tem tempo para ir na gráfica, fazer orçamento? Quem que tem tempo para clicar no botão Saiba Mais? Pedir uma cotação, esperar? Ninguém tem tempo. Não tem como a gente criar dificuldade para o cliente para esconder do concorrente. Hoje a Fastcard está com tudo exposto. Em questão de valores, quem quiser saber preços, entra no site, descobre. Então não tem que esconder, tem que facilitar para o cliente. Tu falou algo ali da zona de conforto, né? 11 anos fazendo que tu faz. Na verdade é mais tempo, faz 11 que tu fundou a Fast. Mas eu queria entrar aqui em algo para te tirar da zona de conforto, já que tu disse que gosta disso aí. Tô gostando então, agora, tô aprendendo. Tá aprendendo, né? Até eu gostaria de fazer uma observação. O Natan contou da época que ele começou, né, lá atrás, antes de fundar a Fastcard, ele vendia cartões, era guarda-vidas e tal. Eu conheço o Natan há quase 20 anos e eu sempre vinha nas férias, minha irmã morava aqui, eu vinha visitar ela e éramos parentes naquela época, né?
E aí, numa dessas férias, né, o Natan apresentou empolgado e vendendo. Eu falei, cara, vou vender para ti. Então eu trabalhei para ele, vendi, saí bater perna aí em Balneário, né, vender cartão de visita. Não vou lembrar que ano foi isso, né, deve ser uns 3 anos atrás apenas, né, não faz tanto tempo assim. Olha, faz tempo. A gente é novo, né, faz tempo. E desde aquela época eu já vi esse sangue no olho e eu posso dizer que o Natan é um cara imparável, é um cara perfil conforme, analítico, né? Então ele é constante, disciplinado. E conhecendo o Natan com esse perfil, eu convidei ele para visitar o Beni quando a gente começou. E convidei, eu acho que eu não tinha credibilidade com ele, porque ele não foi. Daí um dia o De Carli convidou, era cliente dele, aí ele visitou. Eu estava nessa reunião, no Implacável. Eu não era membro mais, eu acho, né? Eu lembro muito bem dessa época, desses convites aí. Eu até... Ele fez o convite e tal, e passava lá na loja, né, conversava, cara, tem um negócio assim, um grupo de empresários, a gente... Aí é legal você lembrar de quando você está fora do BNI, que você não tem a noção do que é o BNI, né? E é até bom a gente voltar no tempo, olhar de quando a gente não era membro e pensar assim, pô, como que eu recebi o convite, como que eu enxergava esses convites? Porque hoje a gente tem dificuldade em colocar para as pessoas, porque a gente admira tanto o BNI, e ele faz tanto sentido na vida das pessoas, que a gente fala, cara, você tem que entrar lá porque é magnífico. Você tem que entrar lá porque por causa disso. Aí todo Mas mundo quem começa tá fora a colocar, fica... e quem tá fora fica como a gente era antes. Todo mundo passou por isso. Aí o Lucas me chamava e não tinha jeito. Mas aí ele foi, através do convite do colega, e naquele dia mesmo, ele fazendo a ficha, eu cheguei, Magrão, olha aí, ó, olha quanto tempo Nunca perdeu. esquece agora. Jamais. Resumindo, ele entrou poucos meses, acho que ele estava no BNI, uns 6 meses, já surgiu a oportunidade ali para ser presidente. O Natan é um perfil analítico, conforme, e então vocês imaginam conforme, né, assumir como presidente. Mas era nítido que estava preparado e fez uma gestão espetacular. Foram surgindo oportunidades também, recebeu o convite para ser diretor. Eu queria que tu desse uma pincelada só sobre esse processo que foi muito rápido e os desafios aí para quem nos acompanha do que é assumir, né, a gestão de uma equipe que nem o Implacável, que é a primeira equipe da nossa regional, e a gente sabe aí dos bastidores e o desafio que é, né? Sim. Em primeiro lugar ali, desde a entrada, né, quando a primeira vez que eu estive em contato com o Beni, que eu cheguei na reunião, o Lucas lembra disso, né? Cheguei lá, ele perguntou para mim, e aí, o que achou? Eu só falei, tô dentro. Ali não tinha o que falar, porque eu não vivia esse mundo. Eu só me coloquei nesse mundo e, que já fique bem claro, eu não entrava antes, porque eu não estava preparado. Sim. E Só o Lucas quer colocar... Foi, sim. Ele quer colocar ali no fogo e vai, mas eu não tinha condições porque a empresa dependia um pouco do operacional meu. E você não pode, em alguns momentos, se colocar no BNI se você realmente não puder participar. Eu sou muito dessa parte de, se eu fizer, né? Analítico. Se eu fizer, eu vou ter que fazer bem feito. Então, se você olhar hoje, por exemplo, em pontuação, 100 pontos, é uma coisa que para mim tem que ser normal. Porque faz parte, senão não faz sentido eu estar ali dentro. O verde, né? Mas vamos voltar para a jornada. Entrei, passou uns 8, 10 meses... Surgiu a oportunidade para ser presidente, depois de ter ajudado ali com a equipe de anfitriões, passado aqueles desafios, né? E é legal que no começo, a gente não tem noção sobre o BNI, a gente acha que sabe. Aí quando eu fui me tornar presidente, eu fui para o Grupo Conecta, lá em Maringá, conheci o Rodrigo Fujihara, conheci pessoas incríveis, assim, a gente vai conhecendo, e a gente começa aí um pouco, a gente fala, porra, agora eu entendi, né, cara? Olha que legal o BNI, essa rede, tu vai em outro lugar, isso. E a gente vai... E a gente acha que sabe, a gente vai se impressionando. Aí peguei umas dicas, comecei a olhar lá, pessoal que, assim, exemplos de presidentes, né? Aí trouxe pro Lucas ainda, falei, cara, eles têm um vídeo lá na abertura, que é a mesma energia que acontece hoje. A galera chega e quer mexer, quer fazer, todo mundo chega com aquele gás. E não pode, já tem tudo montado, já tem tudo como realmente funciona. Entrei na equipe com aquele desafio também, porque... Eu sou mais novo, tinham pessoas mais antigas. O Implacável é um grupo de grande destaque, porque ele é a mãe aqui da regional. Então, existe uma questão de responsabilidade muito grande.
no implacável. Eu tenho essa responsabilidade comigo, assim, hoje, levando muito a sério. Porque você não pode deixar cair um grupo, que é o grupo onde tudo começou. E aí a gente tem esse desafio. Além da gente querer fazer mais, a gente precisa ser exemplo. Aceitei de presidente, foi bem legal. Foi uma jornada, assim, desafiadora, mas por mais que eu seja mais quieto, mais discreto um pouco, é tranquilo. A gente vai... Só que a gente nunca está pronto, que nem para estar aqui hoje. Não poderia estar aqui, porque tem um monte de... A gente tem sempre a nossa correria, a gente tem os momentos que fala, não, mas agora não, daqui a pouco. Mas a gente tem que estar disposto a isso E um detalhe, né? É o primeiro podcast que o Natan participa, né? Então nos deu a honra hoje da presença aí, né? É uma honra já começar aqui com grandes pessoas aí com vocês. Olha só. Ser presidente para mim foi transformador em questão de entender que o desafio, quando a gente sai daquela zona de conforto nesse ponto com o networking, com as conexões e aparecer mais, que é uma coisa que eu sempre fiquei um pouco mais discreto, você às vezes começa a gostar dos desafios, a gostar de se superar, a gente busca isso cada vez mais. Então, quando eu finalizei ele como presidente, com aquela sensação de dever cumprido, eu consegui ter um bom relacionamento com a equipe. A gente precisa ter muito cuidado quando é presidente, porque o grupo não é nosso e a gente é o palco central. O Anoel está presidindo o destaque hoje. O destaque, você está em destaque hoje. Total. Então, assim, muito bom. Você é a autoridade máxima. Não tem diretor, não tem embaixador, não tem ninguém que é mais visto do que o presidente. E aí é legal que você tem que entender que a jornada, esse tempo que você é presidente hoje, você tem uma vida aí com, sei lá, 70, 80, 90 anos. Você vai lembrar desse momento de você ser presidente, dessa transição, e você vai ter orgulho disso. Então, tem que apreciar isso de uma forma leve e saber realmente aproveitar. São 6 meses da tua vida que você se dedica a isso e você começa a entender mais sobre o BNI, porque você começa a ir para os bastidores, ver os desafios. Aproveitar o gancho. E o que tu levou e leva ainda, né, de aprendizados? Eu vou primeiro falar do cargo de presidente, que tu tá falando, para tua empresa, para tua vida pessoal. Tem algo, de forma resumida, que pode dizer, cara, isso aqui mudou por eu ter assumido esse... É até bom desafio. entrar em detalhes assim, porque vocês viram que eu não consigo passar reto, né? Eu tenho que entrar e ir a fundo no assunto. A gente percebeu. O presidente é fantástico para quem é gestor. Por quê? Imagine hoje que você tem uma empresa e aí você tem que fazer reuniões. Como que você vai lidar com as suas reuniões quando você se torna presidente? Eu fiz um slide, comprei um passador, coloquei na TV e quando tinha as reuniões, eu comecei a testar o formato do BNI nas reuniões. E isso é muito bom, porque eles não fizeram à toa o formato dos slides, eles não colocaram a ordem à toa. Tudo foi planejado para como que deve ser. Então, quando você coloca lá novos membros, reconhecimento, valores da empresa, tudo isso na sequência que é feito, trazendo todo o que a ferramenta foi muito bem projetada para entregar, você faz isso nas suas reuniões e você começa a sentir o impacto. E a gente começa a achar muito da ferramenta que pode vir para as empresas. Desde o reconhecimento é uma coisa que passa batido por muitas empresas, a forma de reconhecimento, todo mundo pensa assim, mas é só um certificado hoje, alguma coisinha ou outra. Mas o reconhecimento, ele quer mostrar que realmente o reconhecimento hoje é super importante. E às vezes o empresário que nos acompanha, ele acha que reconhecer é dar um bônus, é dar dinheiro para o colaborador. Não é isso que motiva as pessoas, gente. Às vezes tu parabenizar ele na frente dos demais, em público, é o que a pessoa está buscando, é o que ela quer. Então, faça esse exercício e entenda o que o seu colaborador quer. Entender sobre pessoas, né? E no momento de presidente, é isso. Então, limitando assim o aprendizado de presidente, foi na condução de reuniões, foi em estar pronto para falar com qualquer pessoa, porque você fica mais solto. Então, seja lá com quem você tiver que falar, ou a situação que você tiver que enfrentar, se você está lá diante de 60, 70, 80, 90 empresários que são maiores que você, maiores ou menores, independente de quem seja, mas você está pronto para falar com eles, você vai estar pronto para falar com qualquer pessoa. Pode chegar o dono da VEG, pode chegar Luciano Hang, pode chegar quem, não importa quem seja. Você está pronto, porque você aprende a controlar
aquele nervosismo, mas você sempre está nervoso. Muito bom. Show. Eu fico pensando isso, Nathan. Eu vejo de tu um cara conforme, e tem alguns que vejo assim, eu tento como conforme sair da zona de conforto, mas ali se perdem nesse meio, porque é uma força tremenda que, né, para sair e tá do outro lado, né? E aí tu vai, e eu vi uma das coisas que me impressionou, Lucas, quando eu entrei dentro do BNI, eu te conheci e eu vi o jeito que tu era, e mesmo assim tu entregando, cara, entregando. E eu fiquei assim, ó, pô, tu é um dos caras que eu admiro, assim, que o cara olha assim, Obrigado. pô, cara, que... A evolução dele. A evolução, sabe? E a gente consegue ver, assim, né? Cara, é impressionante. Tanto Noel, desculpa te cortar aqui, mas quando veio o nome do Nathan, né, por eu conhecer o Nathan, e para quem não sabe, todo o trio acaba passando por nós ali, a gente valida, né? E aí veio alguns nomes, né? E eu cravei o Nathan, falei na época era o Paulo, né? Se não me engano, o diretor consultor. Sim. Era o Paulo, e aí eu cravei ele, cara, mas não tem perfil, o cara não é influente. E aí, hoje a gente já teve muitos excelentes diretores com perfil analítico também. Sim. Diego Reginato é um grande exemplo também. E o Nathan, eu conhecia ele a fundo, eu sabia, cara, quando ele assume algo, ele vai entregar. E ele se desenvolveu absurdamente. Tu é outra pessoa hoje. Não só por ter passado na presidência, mas tu vai entrar agora na pauta da diretoria, então vamos deixar... Isso, aí a ideia, mas vamos um pouquinho além, né? A gente vê o Tiaraju Studio também, tá aqui com o podcast, tá lá na regional gravando, papapá, e aí vamos trazer um pouquinho disso que tu sempre também tá nessa lógica, né, das ações, sempre ações dentro do eventos, dentro do BNI, sempre tá lá o Nathan, sempre tá lá a Fastcard. Fala um pouquinho sobre isso, porque essa rede de apoio, que tu tá lá, como é que tu viu, como é que tu entendeu isso? E para mim aqui também virou o jogo quando eu entendi, cara, é givers? Então vamos lá, vamos fazer givers. E essa é a jogada, né? Que a gente pegou e bateu o martelo assim, e fechou. Fala um pouquinho disso, qual a importância de estar, não só na regional, mas de estar sempre aparecendo. Eu vou estar dando para Liso, coisa para isso. Não, cara, é mais do que isso. E só complementando antes de ele responder, são inúmeras vezes que o Nathan me salvou, que ocorreram algumas falhas, até falhas minhas de esquecer de mandar para impressão algo que tinha que estar pronto para 5 da manhã, e eu ligar para o Nathan 5 da tarde, quase fechando a gráfica, cara, me salva, e ele rodar até a noite lá. A conferência nacional que foi em Floripa, ele salvou a conferência nas impressões. Então é um cara que sempre entregou muito, e obviamente, né, o universo devolve. Todo resultado que tu está tendo é por ser quem tu é. Mas fala um pouquinho, o que te motiva, né, como o Noel perguntou aí. Eu acho que o principal para que isso dê certo é quando você faz realmente isso, mas você faz realmente para resolver o problema ou para olhar para o problema e fazer. Por quê? Não sei. Porque tem que ser feito. Sem nada por trás. Então, essas canecas aqui, voltando às canecas. Sim. Cara, eu preciso resolver. Vocês estão fazendo um trabalho incrível aqui, né, com trazer conhecimento e reunir as pessoas e proporcionar esses momentos para essas pessoas. Então, você precisa entregar sem saber o porquê. Você precisa entregar. A gente precisa ser givers. E você tem que fazer isso constantemente. Então, sempre que o Lucas precisava de apoio, não é fazer e dar apoio pensando que vai retornar da regional, ou que vai retornar do Lucas, ou que vai retornar do podcast, ou alguma coisa por trás. Você tem que contribuir, você tem que ajudar as pessoas. E quando você faz tudo isso sem ser pelo dinheiro, sem ser pelo retorno, só por fazer, é por isso que colocaram esses valores dentro do BNI. A gente precisa incorporar. O BNI, ele é um estilo de vida. Então, quando você começa a entender que você, sabe, se você se adapta aos valores do BNI e ele faz sentido para você, você vai se tornar cada vez maior dentro do BNI.
Muito bom essa tua visão e eu vejo que, principalmente para quem é membro veterano, isso é muito forte. Porém, às vezes nós levamos um pouco mais de tempo para entender como jogar o jogo, como se tornar um membro Givers ou como entregar de forma genuína. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, que nós estamos nos encaminhando para o final do nosso episódio de hoje. Uma mensagem final para aquele diretor, para aquele presidente, o que ele pode fazer para motivar a equipe e conseguir trazer essa visão de entrega, participação e esse senso de comunidade para a equipe dele? Especialmente para diretores, né? A gente tem que olhar realmente para as pessoas, para servir as pessoas. O líder, o papel do líder ali dentro é servir. A gente precisa olhar e servir. Quando eu falei dos 100 pontos, sobre o verde, sobre isso, não é uma questão de pontuação, de estar bem no semáforo. É a metodologia. Os valores foram colocados dentro do BNI porque faz sentido, funciona, e é o que faz tudo funcionar de forma perfeita. O semáforo ele pode ser levado para a tua vida pessoal ou para a tua empresa. Coloca lá, quando você acorda, você tem que ir na academia, você tem que tomar um copo d'água, você tem que fazer isso e aquilo. Cria um semáforo com a tua vida para você ver se já não te dá impactos. Para você ver a que pontuação você está. Será que na tua vida você está amarelo? Você está vermelho? Você está cinza? Então, o principal é a gente não olhar para os números, olhar para os pequenos detalhes, mas entender o porquê que eles foram criados. E aí sim, gerar resultados através das tuas ações. Fazer por amor, fazer tudo o que você quer, mas com intensidade. E não focar só nos números. Estejam no verde, busquem o verde, mas desde que vocês entendam o propósito do verde. Se vocês não entenderem o propósito, é preciso buscar mais pessoas, fazer mais um a um para que você comece a incorporar. Em 2 anos do BNI, eu cheguei na reunião e falei que só agora eu estou começando a entender o BNI. E o que é o BNI? Só que eu tenho certeza que lá no 3º ano eu vou falar, caramba, em 2 anos eu pensei que eu tinha aprendido o que era o BNI e na verdade só agora eu estou entendendo. E eu sei que no 4º ano vai ser igual. E eu vou me contradizer. E eu vou buscar evoluir cada vez mais. Eu aprendo um monte com o Lucas, com todo mundo, e vou aprender. E o que eu mais quero é me confrontar. Eu não sou um bom diretor ainda, mas a minha constância e a minha vontade de ter aquela linha frequente de crescimento e estudo é o que eu tenho certeza que vai fazer com que o Implacável hoje seja um grupo de referência e de alto destaque a nível Brasil, porque é a constância que leva a gente lá para cima. E eu vou discordar de uma fala tua apenas. Boa. Tu fala que tu não é um bom diretor, eu discordo. Tu é um dos melhores diretores dessa regional, eu aprendo muito contigo, tu sabe disso. Volta e meia ele tá fuçando lá os aplicativos que a gente usa e eu nunca vi isso. Então também, tô há 4 anos e tô aprendendo todos os dias, eu aprendo muito contigo. Boa. É uma honra ser teu amigo, teu colega, conta comigo sempre e novamente, show de bola. Obrigado, tá? Obrigado, eu que agradeço. E parabéns pelo trabalho que tu vem fazendo e obrigado novamente por estar aqui. Obrigado, meu anfitrião. Show, show. Lembrando aí pra você, se você chegou até aqui, vale um EG. Então vai lá, pode colocar no aplicativo e dele que dele. Muito bom, eu espero que você tenha gostado. Deixe suas considerações, se inscreva no nosso canal. Toda terça-feira, meio-dia, um novo episódio. E hoje o Natan, ele nos ensinou a importância da visão de um líder, entrega genuína, você trazer esse senso de comunidade, equipe, ser exemplo. E para que você se torne um grande empresário, é necessário ter visão de gestor de negócios. E hoje nós encerramos aqui o nosso episódio. Até o próximo, time. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.